Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoa. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os ouvintes, todos que estão nesse instante ao alcance desse alto-falante. Possam ser todos abençoados e que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus venha de encontro ao seu coração nesse momento. Aqui não se trata de nenhum pastor, nenhum profeta. Não trago comigo nenhum título. Sou servo inútil do Senhor Jesus Cristo, apenas um servo. E o que eu venho trazer é somente a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Pois assim, em Romanos, capítulo 1, e versículo 16 está escrito: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ou seja, só tem como um homem, uma mulher ser salvo. E a partir do momento quando ele crê no poder do Evangelho, a partir do momento quando o homem e a mulher, ele entende que esse caminho, a qual está escrito na palavra, é o único que vai direcionar e vai levar até a Deus, ele entende que ele tem que seguir não mais a seus desejos, não mais a vontade do coração que é enganoso, mas a partir do momento que o homem entende que a palavra do Senhor é o caminho para a salvação, ele vai seguir a palavra. E é isso que significa o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Bom, em Marcos capítulo 4, eu vou ler a parábola do semeador, a partir do versículo 3. Ouve: eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e eram as aves do céu, e comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos. Crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Um produziu 30, outro produziu 60 e outro 100. E disse-lhes Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como assim, pregador? Todo mundo tem ouvido, mas a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir o Evangelho, ouça o que diz o Espírito de Deus. João, quando ele escreve as cartas do Apocalipse, ele escreve a visão do Apocalipse, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. A humanidade hoje está com seus ouvidos entupidos no forró, no funk, está com seus ouvidos voltados para ouvir besteira, mas a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Porque através de ouvir
o Evangelho que se produz a verdadeira fé. Através de ouvir a palavra verdadeira se produz a fé, porque está escrito: a fé vem e é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então essa parábola, a parábola do semeador, está mostrando a semente que foi lançada no campo. O semeador, ele saiu a plantar. E quando ele saiu a plantar, ele tinha vários solos para fazer a plantação. Algumas sementes caíram em pedregais. Semente que nasceu em cima do pedregal, ela cresceu, mas como não tinha raiz, ela morreu. A semente caiu entre espinhos, e aí como os espinhos sufocaram essa semente, não deu fruto, caiu e murchou a planta. A outra semente foi lançada numa terra bem fértil, foi lançada numa terra que produzia bons frutos. Bom, essa parábola, Jesus todavia ele contava várias parábolas. Essa é uma das muitas parábolas em que Jesus contou para que os discípulos pudessem entender acerca de tal assunto. Nessa parábola, o semeador seria o pregador, seria o homem que saiu a pregar a palavra do Senhor, sendo que a semente é o Evangelho. A semente é o Evangelho. Quantas pessoas que, ouvindo o Evangelho, têm endurecido o seu coração? Quantas pessoas que, mediante a palavra da verdade, a palavra dura do Evangelho, têm desviado o seu coração de dar ouvidos àquela palavra? Esse é o pedregal a qual essa semente caiu. A semente caiu sobre o pedregal. O coração duro do homem hoje é esse pedregal. Não dá fruto. A palavra ela pode ser pregada, e está sendo pregada. Porém, quando o coração permanece duro, ela não vai frutificar, não vai produzir frutos dignos de arrependimento. Porque Jesus, ele disse: arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. Quando o homem ele se arrepende, ele produz fruto para salvação, para ser salvo. A pessoa, quando ela quebranta o seu coração, é como uma terra fértil, é como um solo fértil. E aí quando a palavra ela é jogada sobre essa terra, ela dá bons frutos. A pessoa se firma em Cristo Jesus. E Jesus ele disse que o sacrifício agradável a Deus o Pai é um coração quebrantado. Coração quebrantado, Deus ele não rejeita. E faz sentido nessa parábola, porque essa parábola nós vemos que somente um tipo de plantação deu fruto. Era o solo fértil. O solo fértil é um coração quebrantado, para que a semente do Evangelho venha frutificar, para que dentro da sua vida possa haver a transformação ao ponto de você ter um caráter de Cristo e possa alcançar salvação em Cristo. É necessário um coração quebrantado, é necessário um coração aberto para receber aquilo que da parte de Deus vem, aberto para ouvir aquilo que Deus assim ele destinou que você ouvisse. Quantas pessoas, meu irmão, com coração endurecido, hein? Muitas pessoas, coração duro, que não conseguem ouvir a palavra do Evangelho. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas trocaram a verdade pela mentira. E quando eu digo isso, não é generalizando e colocando todos incluído nesse ponto. Não é generalizando 100%. Mas eu digo que uma boa parte desta geração, pelo menos 90% se inclui nisso. Não conseguem atentar os seus ouvidos, apontar os seus ouvidos para ouvir o que é agradável a Deus. Quantos que estão aí hoje
com seus ouvidos atentos para ouvir aquilo que não presta, ouvindo besteira que vem através de músicas indecentes, de músicas que fazem incitação sexual, que promovem a imoralidade, que promovem a idolatria, promove a bebedice, promove a orgia. Quantas pessoas que estão com seus ouvidos atentos para ouvir esse tipo de coisa? E é por isso que a fé está morrendo, porque a Bíblia diz que a fé vem e é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que você espera? Com o coração endurecido diante de Deus, você conseguir chegar diante do trono branco de Deus o Pai? Como você espera que Deus vai te colocar num bom lugar, de uma forma tão terrível a qual tem vivido, distante de Deus, com o coração endurecido, numa vida rebelde e promíscua? Muitas pessoas confundem o amor, confundem a graça, confundem as coisas, a forma que Deus ele trata o pecador. Muitas pessoas fazem então simplesmente uma visão errada do Evangelho, porque quando as pessoas olham para a palavra do Senhor e elas veem que Deus ele é amor, as pessoas acham que esse amor vai fazer com que Deus não condena a tal pessoa, o tal pecador, pelo seu ato pecaminoso. As pessoas confundem o amor com a justiça, sendo que Deus ele tem três qualidades. Deus ele ama, ele corrige e ele ensina. Deus ele consola, ele ensina e ele corrige. Deus ele faz a obra por completo. Ele não prega só amor. A palavra do Senhor você vai ver que não é só amor. Tanto que está escrito que toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus para corrigir o homem, para ensinar, para redarguir, a fim de que o homem possa ser aperfeiçoado em Cristo Jesus, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Necessário é o que? Você ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, ele não tem só consolo, não tem só demonstração de amor, mas tem correção também. Tem correção também para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e reconheça os seus erros diante de Deus. Tem um ensinamento também para que o homem ouça a instrução de Deus e ele saiba qual que é o caminho reto e verdadeiro diante de Deus. Porque só há uma forma de chegar diante de Deus, e também só há um caminho, e Jesus Cristo é o único acesso, é o único caminho até a Deus o Pai. Aonde está escrito isso? No Evangelho de João 14, versículo 6, aonde Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja que não tenho várias formas de chegar diante de Deus. Religiões são o quê? São caminhos. Religiões não são o mesmo caminho. Existem muitas contradições e muitas discordâncias. Obviamente que Deus, ele não constituiu nenhuma religião. Não se iluda de buscar qual que é a verdadeira religião sobre a face da terra, pois não é nenhuma religião a qual está sobre a face dessa terra, e nem virá uma religião nova e verdadeira, pois não é religião que faz a ligação do homem com Deus, não é religião que aproxima o homem de Deus, muito pelo contrário, as religiões separam o homem de Deus, distanciam o homem de Deus e fazem acepção de pessoas. Prova disso que você vai ver que não há concordância entre catolicismo e evangelho, entre um bandista e um ateu ou qualquer outra pessoa de uma outra religião. Os testemunhos de Jeová, os mormons, não têm a mesma concordância. Ou seja, religiões são caminhos, não é um caminho, não é o mesmo Deus. Não é toda religião que é boa,
como o Papa ele prega. Não é toda religião boa, não é toda religião que leva a Deus, não é religião que nos liga a Deus. E foi o que Jesus disse em João 14: eu sou o caminho. Religiões são o que? Vários caminhos, pregando Deus, cada uma de uma forma diferente, cada uma de uma forma segundo o seu parecer e segundo o seu costume e a sua tradição. Mas Jesus, ele só constituiu o único caminho. A terra, ela estava em perdição, os homens estavam caminhando de mal a pior, a depravação a cada dia aumentando ao ponto do homicídio se multiplicar, e nós vemos que isso está acontecendo a cada dia mais que se passa sobre a face da terra. E Jesus então, ele do céu, assentado do lado do Pai, ele vê uma necessidade de descer sobre essa face da terra. Sim, Jesus estava desde o princípio ao lado do Pai. Ele viu a necessidade de um Salvador para salvar o pecador arrependido de seus pecados, de todos os seus maus caminhos. E sabe o que Jesus fez? Ele desceu do céu, ele se desprendeu do trono de glória, ele deixou a adoração dos anjos para sofrer nessa terra e trazer para nós a salvação. E aí Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Deus Pai senão por mim. Os caminhos estavam fechados para chegar até a Deus, até Jesus chegar nessa terra, até Jesus descer do céu e vir para a terra e ser crucificado naquela cruz e ressuscitar. Não existia caminho nenhum para chegar até a Deus. A lei, muito pelo contrário, estava matando os homens. Os homens com seus corações duros não estavam conseguindo cumprir a lei. Então Jesus, a princípio, o que ele fez? Ele cumpriu a lei. Antes de salvar o homem, Jesus cumpriu a lei. Sabe por quê? Para poder alicerçar e nos entregar uma nova aliança. Entregar uma aliança agora que não é pela lei, que não é por ser bom, não é por não matar, não é por não roubar, não é por não cobiçar a mulher do próximo, mas pela graça. E é o que o apóstolo Paulo ele vai dizer: não é pelas obras que os homens são salvos, para que ninguém venha a se gloriar diante de Deus, mas pela graça sois salvos, pela graça mediante a fé que em Cristo Jesus há. E muitas pessoas ainda acreditam ainda que por ser bonzinho vai ficar tudo bem, vai ficar tudo legal, Deus vai colocar no bom lugar. Tem muitas pessoas que confiam em si mesmo, confia porque acredita que tem um coração bonzinho. Eu não faço nada de errado, nunca matei, nunca roubei, eu sou uma pessoa boa. E Jesus ele disse: bom é um só, bom é o Pai. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não pensa o homem, não pensa a mulher, que por nunca ter cometido um crime, por nunca ter cometido um assassinato, nunca ter feito coisas terríveis aos olhos humanos, não é um pecador. O pecado ele está aqui na natureza humana. Ao acordar, o sentimento da ira, o sentimento do ódio, o sentimento da inveja, a falta do perdão, o rancor, é um pecado que vai te colocar diante do juízo de Deus no dia final. E muitas pessoas ainda acreditam ser bom e perfeito diante de Deus. Mas Jesus falou: todos, não tem um bom, todos pecaram, todos. O pecado está correndo no sangue, na natureza humana. Enquanto o homem não se entrega a Cristo, enquanto o homem ele não conhece a Cristo como Paulo conheceu, enquanto o homem não cai do seu cavalo, encontrando com Cristo, essa natureza pecaminosa continua acompanhando ele por todos os dias. Paulo também achava que era bom, Saulo na verdade, Saulo também achava que era bom, estudado numa das melhores escolas, a escola de Gamaliel, doutorado, conhecedor da palavra, fariseu, carimbado, matava os cristãos porque
pela lei, pelo estudo, defendendo aquilo que ele acreditava. Mas Saulo caiu do cavalo. Saulo caiu do cavalo porque Jesus mostrou para ele que ele não era nada, era um cego, pobre e nu, e é isso que Jesus fala que nós somos. Aquele que diz, eu não faço nada de errado, eu sou bom. A Bíblia diz que você é um cego, pobre e nu, está afastado de Deus, porque todos pecaram. Não tem um sequer, todos pecaram. E é por isso que Jesus desceu do céu e constituiu uma aliança, aliança da graça, aliança através do teu sangue precioso, para que o homem, não mais pela lei ele fosse morto, mas que pela fé e pela graça, mediante em Cristo Jesus, pudesse ser salvo. Muitas pessoas ainda confiam em si mesmo. Confia. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Maldito do homem que confia no homem. Faz da tua carne o teu braço. Tem pessoas que confiam em si mesmo. Tem pessoas que acreditam plenamente que são boas. Tem pessoas que estão confiantes nas suas próprias obras, naquilo que faz. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Tanto no religioso, um cego, como em si mesmo, na tua própria obra. Muitas pessoas hoje estão colocando a sua confiança em padre, em pastor, em alguma pessoa, em algum guia. Você já não parou para pensar que você pode estar sendo guiado por um cego? Porque você não conhece a Bíblia, você nunca fez questão de ler a Bíblia Sagrada, nunca fez questão de conhecer a palavra do Senhor. Você já não parou para pensar que por esse fato você pode estar sendo guiado por um cego? E a Bíblia vai dizer, Jesus ele diz, não tem como dois cegos caminhar juntos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Quem que é o cego? Uma pessoa que ainda não encontrou a luz. O Evangelho é a luz. Em Salmos vai dizer, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos é a tua palavra. A palavra do Senhor é luz. Uma pessoa que não experimenta desta palavra, uma pessoa que não tem o zelo por esta palavra, ela é cega. Uma pessoa que não pratica o Evangelho, que está ensinando o Evangelho, levando o Evangelho à frente, é um cego. E tem muitos padres que estão assim, não conhecem a Bíblia, pastores também que não conseguem praticar o Evangelho, mas estão ensinando, ou seja, são cegos caminhando, um monte de cego, e é por isso que a humanidade está tropeçando, está caindo no mesmo buraco, o buraco da perdição, o buraco da condenação, a condenação eterna. Esse buraco fica no fim do caminho, o fim desta caminhada nessa terra. Porque hoje nós estamos escrevendo a nossa história, o livro ainda está aberto, você ainda está caminhando. E quando você chega no final do caminho, você vê que o caminho era errado, tarde demais é, porque já caiu no buraco. E é por isso que nós temos que dar ouvidos à palavra do Senhor, examinando as Escrituras, porque aí nós vamos entender se estamos no caminho certo ou se estamos no caminho errado. Se estiver no caminho errado, a boa notícia ainda é que dá tempo de mudar o destino, dá tempo ainda de mudar a trajetória, a direção, porque a Bíblia vai dizer, há caminhos para o homem, parecem ser bons, parecem ser retos diante dos seus olhos, mas o fim dele é a morte, é a perdição, perdição eterna. Sabe o que significa perdição eterna? A alma vagando perdida na escuridão e no tormento eterno. Esse tormento a Bíblia descreve como o Hades, como o inferno, como o Geol. O tormento que está escrito lá na parábola do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro mostra e descreve claramente como é esse tormento. Ao ponto que o homem rico, ele ergue os olhos para Abraão e fala, Abraão, pai Abraão, estou atormentado neste fogo
pede para que Lázaro molhe a pontinha do seu dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado. E esse primeiro pedido foi negado. Então ele vai e diz: pai Abraão, manda Lázaro na terra para falar com os meus 5 irmãos, porque estou atormentado. Então, pelo menos 3 vezes nós vamos ouvir falar essa palavra tormento nessa parábola do rico e Lázaro. Ali não é história figurativa, eu não acredito assim. Eu não acredito que essa parábola que Jesus conta do rico e Lázaro, ela é figurativa, não. Tanto que a Bíblia nos mostra inferno e lago de fogo e enxofre. 2 lugares. Não faz sentido. Existe inferno e lago de fogo e enxofre se um deles não foi inaugurado. Então, Jesus, quando ele mostra na parábola do rico e Lázaro, ele mostra o tormento do inferno. E Apocalipse vai dizer que o lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Então, mediante a parábola, a qual eu li agora há pouco, a parábola do semeador, mostra 3 tipos de terreno, 3 ou 4 tipos de terreno, aonde a palavra do Senhor cai, aonde a palavra de Deus ela cai. Examina esse coração seu. A semente é o Evangelho, é a palavra de Deus. A terra plantada, a semente, que é o Evangelho, é o seu coração. Agora faz uma examinação. O apóstolo Paulo diz na carta que ele escreve a Coríntios, dizendo: examinai, pois o homem a si mesmo. O homem tem que se examinar a si mesmo, tem que olhar para ver se ele é aprovado por Deus, para ver se ele está aprovado diante de Deus, ou se ele precisa se consertar e se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus erros, da malignidade do seu coração, da malícia, da dureza. Por isso que nós temos que fazer essa autoexaminação em nós mesmos. E essa examinação não é de fora, é de dentro para fora. Porque olhando por fora parece estar tudo bem. Mas quando Paulo ele diz: examinar, pois o homem em si mesmo, ele diz que nós temos que examinar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, se é rancoroso, o que nós temos praticado, justiça ou injustiça, se estamos sendo sóbrios ou se estamos andando como bêbados, cambaleando. Então, essa examinação que o homem tem que fazer para ver se ele está praticando a justiça ou a injustiça, se está vivendo na verdade ou se está vivendo na mentira. Ou seja, essa autoexaminação nós temos que fazer em nós mesmos. Você tem que fazer essa autoexaminação diante de Deus, diante da palavra de Deus. Você vai saber aonde você está errando. E é por isso que o Evangelho é o poder de Deus e foi sim instruído, foi sim inspirado por Deus para corrigir, ensinar, consolar o homem, a fim de que o homem seja aperfeiçoado e possa alcançar a salvação. Então veja, a salvação não é algo que vem por acaso, não. A salvação não é algo que vem por acaso. Ah, eu morri, eu fui bom, Deus me coloca no bom lugar, vai ficar tudo bem. Não é assim. A Bíblia diz que só dá fruto esta palavra quando o coração é quebrantado, ou seja, uma terra fértil. E a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e sem a fé ninguém consegue agradar a Deus. Ou seja, não agradando a Deus, logo que também não existe a salvação, porque o apóstolo Paulo ele declara em Romanos 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então como que você vai ser salvo sem o Evangelho na sua vida? Sem estar caminhando conforme a luz das Escrituras, conforme diz o Evangelho. Acredite, ninguém é salvo por fazer coisa boa, ou por ter uma religião. Os fariseus faziam tudo certinho, eram bonitos por fora, como muitas pessoas. Jesus ele olha para os fariseus e chama eles de sepulcro caiado. Sepulcro caiado é a vida de muitas pessoas que estão bonitas por fora, aparente e até bem perfumado,
Jesus ele faz a comparação com um túmulo, o sepulcro pintado de cal branco. Porém, só se vê a realidade por dentro quando se remove a tampa do sepulcro. Aí você vê aqueles ossos secos, você vê a podridão, você vai ver a realidade, você vai ver que só está bonito por fora. Assim é muitas pessoas se maquiam, tentam mudar a aparência para ficar bonito por fora, mas se esquece do mais principal, que Deus não vê como o homem vê. O homem olha pela aparência, mas Deus ele sonda o profundo do coração do homem e pesa as intenções do coração do homem. Ao ponto que Jesus ele olha para os fariseus, e os fariseus ali tentando impor uma doutrina, um costume que eles tinham, uma tradição. E aí Jesus fala: hipócritas. Jesus chama os fariseus de hipócritas. Hipócritas. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito, porque com teus lábios me honram, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas de demônios que são preceitos humanos. Muitas pessoas hoje se comportam como esses fariseus. O problema é que os fariseus pelo menos eram doutorados na palavra, conheciam a palavra de capa a capa. Agora os fariseus de hoje nem sequer pega na Bíblia, nem sequer conhece a Bíblia, nem sequer faz questão de examinar essa palavra a qual carrega debaixo do braço. Então os fariseus eles eram bonitos por fora, mas o que eles carregavam consigo, o ódio, o rancor, a inveja, tudo isso, Jesus ele olhou e viu. Aos olhos humanos você não vai ver, aos olhos humanos parece tudo bonito. Tomou um banho, vestiu uma boa roupa, passou um perfume, está tudo bonito. Mas quando Deus examina o coração, Ele olha lá dentro na mente, as intenções, a maldade, a malícia, aquilo que está em oculto diante dos olhos humanos. Aí, Ele vai e diz como aconteceu ali com os fariseus, hipócritas. Porque estão dizendo: eu amo a Deus, eu conheço a Deus, eu amo Jesus, eu sou evangélico, eu sou católico. As pessoas tentam se gloriar, mas estão carregando coisas terríveis dentro de seu coração, que são pecaminosas. Estão tentando agradar todo mundo que está ao redor, só não está agradando a Deus. Estão tentando agradar todos que estão ao redor. A família e os amigos estão tentando agradar, mas não está agradando a Deus, não está buscando agradar a Deus. O que agrada a Deus não é o que está por fora, não. É isso que você esconde e oculto dentro de você. Nós vamos ver na oração do Pai Nosso, e que Jesus, Ele dá o exemplo dessa oração do Pai Nosso, dizendo: perdoai-nos a nós, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Olha aí, uma pessoa não recebe o perdão de Deus se ela não perdoar a quem ela ofendeu. Se você não perdoa o teu próximo, você também não é perdoado por Deus. Será que você hoje então pode fazer essa oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele diz: perdoa-nos a nós, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Se você não perdoa o teu próximo, você não vai receber o perdão de Deus. E você não tem que perdoar uma vez. Mas o discípulo fala assim: então é 7 vezes, né? E Jesus fala: não, eu não te digo que é 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 ao dia você tem que perdoar o teu próximo, o teu irmão. Ah, mas ele me bateu, ele me roubou, não importa. Não importa. A Bíblia diz que você tem que perdoar aquele que tem te ofendido. Então nisso nós vemos que muitas pessoas estão enganando a si mesmas, estão caminhando com a Bíblia, sim, estão participando do culto, tá assim, é até instrumentista na igreja, até participa das oportunidades, mas não se reconcilia com o seu próximo, não consegue pedir perdão, não consegue largar o rancor para se reconciliar com Deus. Já está errado, já está apresentando diante de Deus um sacrifício com a mão suja, já está apresentando algo para Deus imundo, com as mãos manchadas de pecado, com o coração endurecido no rancor, na ira e na maldade.
Assim hoje nós estamos vendo muitas igrejas crescendo de uma forma grande, de uma forma absurda e sem estrutura em Cristo Jesus. Pessoas hoje que nem sequer conseguem largar o pecado, não conseguem pedir o perdão ao seu próximo, a quem tem ofendido. Pessoas que não conseguem largar a pornografia, mas estão lá liderando, fazendo células, e essas células vão crescendo, e pessoas que nem sequer foram libertas e estão tentando libertar outras pessoas, ou seja, cego guiando outro cego, cego guiando uma multidão de cegos. Imagina um buraco enorme diante dessa praça, e uma multidão de cegos caminhando, um segurando no outro, todos caindo nesse buraco. Assim são aqueles que nem sequer alcançaram a luz para si e estão tentando levar uma luz que eles não alcançaram ainda. Estão guiando pessoas num caminho que eles não conhecem, e é fato que então pode ter um buraco na frente. No destino final pode sim cair todos juntos no mesmo buraco, porque não estão edificados em Cristo, não encontrou a luz que é Cristo. Ao ponto que a Bíblia vai dizer: a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz que é bendita. A luz era Jesus. Jesus, ele veio, pisou neste mundo, mas em troca, o que fizeram? Em troca de todas as curas, de todos os milagres, multiplicação dos pães, o que Jesus recebe? Crucifica-o. Mas espera aí, esse é o rei dos judeus, o que nós fazemos com ele? Crucifica-o. Não foram pessoas distantes não, pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que comeram dos pães e dos peixes. Disseram o que? Crucificam. A luz veio ao mundo para salvar aquele que se havia perdido. Mas aí, como estavam cegos, negaram aquela luz, negaram a ajuda de Deus, negaram ser salvos, negaram a salvação, negaram a graça de Cristo. Então assim acontece uma pessoa orgulhosa. Pessoa orgulhosa, a maioria é uma pessoa religiosa. Os religiosos são os mais orgulhosos. É muito mais fácil eu entrar na Cracolândia, pregar a palavra de Deus dentro da Cracolândia para um drogado, para uma prostituta, e ele se converter, do que um católico se converter ou um evangélico se converter. Porque a pessoa evangélica e católica são orgulhosos. O católico, ele sai na porrada, sai no braço para defender aquilo que ele acredita. Quantas vezes que já nos chamaram a polícia para mim, por estar pregando essa palavra que vai contra essas tradições religiosas? Quantas vezes já não me ameaçaram, já até mesmo colocaram a mão, porque são pessoas orgulhosas que estão na cegueira espiritual e não conhecem a Deus. É por isso que esse mundo perece, pela dureza do seu coração. Perece por falta de conhecimento, por rejeitar o conhecimento que vem da parte de Deus. E esse conhecimento não é na teologia não. Esse conhecimento é na simples e sagrada palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Esse conhecimento, meu irmão, não é escola de teologia, não é doutorado não. É a Bíblia que você tem que ler. Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Apocalipse vai dizer: bem-aventurados aqueles que lê, aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, porque já o tempo do Senhor está próximo. Então uma pessoa que ouve o Evangelho e dá ouvidos a essa palavra, a Bíblia diz que ele é mais do que feliz. Porque mais do que feliz, porque encontrou uma coroa eterna, porque encontrou uma oportunidade de ser transformado, de ter sua vida mudada. Mas o cego que está no catolicismo, ele rejeita essa luz, porque ele prefere a tradição que ele aprendeu dos avós, a tradição que ele aprendeu do bisavô, do pai. Ele prefere aquilo, ou seja, ele está rejeitando a graça de Deus para ficar com aquele santo de barro, para ficar com aquilo que ele acredita. Assim também é o evangélico. Não, eu sou evangélico, rejeita a luz do evangelho para ficar com a sua religião. E Jesus não é religião, Jesus não é católico, Jesus não é evangélico, não é budista. Jesus, ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Salvador, o Filho do Deus vivo, que se manifestou para salvar uma pessoa com seu coração quebrantado e arrependido.
Só que infelizmente, a dureza do coração do homem, ela chega a um ponto tão terrível, que rejeitam essa graça, a graça de ser salvo. E não rejeitam, não é porque simplesmente ele não quer saber do evangelho, mas é porque é orgulhoso, está confiante no seu próprio mérito. Eu faço, eu dou dízimo, eu comporto bem, ou seja, como se fosse uma pessoa digna de entrar no reino dos céus, porque é uma boa pessoa. Então, não faz sentido Jesus ter morrido na cruz, se o homem é bom. Não faz sentido Jesus ele descer do céu, não faz sentido, se o homem ele pelo seu próprio mérito pode ser salvo. Então muitos acreditam dessa forma, e é uma forma errada, é uma forma errada. E mediante essa palavra, nós entendemos que a parábola do semeador que saiu a semear, no final, depois de ele ter tentado lançar a semente em vários lugares, somente uma que deu fruto, aquela terra fértil. Então hoje, a palavra do Senhor está sendo semeada já nos 4 cantos da terra, para que Jesus ele possa vir nas nuvens, nos céus. Só que nós vemos que é uma minoria que vai chegar diante de Deus. Não vai ser todos os evangélicos que vai subir no arrebatamento com Cristo. Não vão ser todos os pastores que vão subir no arrebatamento com Cristo. Padres, não vão ser todos que vão subir. Não vão ser todos. Nós vemos que é uma minoria. A semente ela é jogada em vários lugares, mas ela só dá fruto num lugar. Lugar fértil, um coração quebrantado. A Bíblia diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Como assim? A palavra foi plantada, alguém plantou, alguém pregou a palavra para você, veio outro, regou essa semente com o quê? Com mais um pouquinho da palavra, porque a palavra é a água. E Jesus ele diz: quem tem sede vem a mim e beba, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E ali essa semente que foi regada pela palavra de Deus, ela cresceu, porque Deus assim deu o crescimento. A Bíblia vai dizer, Jesus ele vai dizer, Deus é o agricultor, eu sou a videira, Pai, o Deus Pai é o agricultor, vocês são os ramos. Vocês são os ramos da videira. A videira é Cristo, Cristo é a árvore, nós somos esses galhos pequenos. Quantos galhos que estão secos? A Bíblia diz que o agricultor ele vai vir com a tesoura e ele vai podar esses galhos que estão secos, vai sendo jogado na terra. Depois, o Pai, Deus Pai, que é o agricultor, ele reúne todos esses galhos secos, lança no fogo. Jesus ele só está contando de uma forma figurativa, é apenas uma parábola que ele usou de exemplo. A árvore é Jesus. Se nós estamos ligados em Cristo, se nós estamos nesta árvore que é Cristo, nós vamos estar vivos como galhos que estão dando muitos frutos para Deus. Mas quantos que estão no pecado? O pecado ele traz a morte. Romanos 6, 23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. Então aquele que está no pecado, ele está fundado no pecado, ele não confessa, ele não deixa o ato do pecado, ele é um galho seco. E a Bíblia diz, toda árvore que não der bom fruto, vai ser podada, vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Vai ser lançado no fogo toda árvore que não dá bom fruto. Então Jesus, ele quer que nós que somos esta árvore, que nós venhamos a dar bons frutos, que nós diante de Deus venhamos a dar bons frutos. Depois você lê em Gálatas capítulo 5, são 9 frutos. São 9 frutos que uma pessoa ela apresenta diante de Deus quando ela está caminhando com o Espírito Santo. Quando a pessoa tem dentro de si o Espírito Santo, ela vai dar 9 frutos: bondade, benignidade, temperança, mansidão. São 9 frutos.
Isso nos mostra se nós estamos em Cristo ou não. Se nós somos uma árvore frutífera, nós vamos dando mais fruto para Deus. Mas se nós somos uma árvore seca, só pecado, pecado, não se arrepende, não confessa e não deixa onde pecou, essa árvore vai secando, vai murchando, ao ponto que o agricultor, o pai, ele vem, ele poda, tira os galhos secos, vai jogando, e a árvore ela morre. De tanto pecado ela morre, e ela é cortada pela raiz porque está ocupando espaço. E aí ela é lançada no fogo. Fogo é o inferno. Uma pessoa que continua no seu pecado, ela vai morrendo aos pouquinhos. Começa pelos galhos, não, começa pelos frutos, depois vem pelos galhos, até que a árvore toda seja morta e lançada no fogo. Então Jesus, quando ele conta a parábola, faz, meu irmão, Deus te abençoe. Quando Jesus ele conta a parábola das bodas do cordeiro, ele vê um servo que não está trajado com vestes de salvação, com vestes adequadas, e ele manda lançar nas trevas exteriores. Então o que nós entendemos, meu irmão? Nós temos que estar em Cristo Jesus, nós temos que dar frutos para Deus, para que possamos ser salvos. Frutos, nós temos que ter obra de justiça, temos que ser verdadeiros diante de Deus, com a mente de Cristo, nós temos que dar fruto. O pecado ele traz obras infrutuosas. A Bíblia diz que as obras da carne são infrutuosas, porque elas são o que? Mentira, bebedice, orgias, depravações, idolatria, obras da carne, bebedice, tudo isso faz com que o homem não dê fruto e seja lançado no fogo. Mas Deus, ele espera que nós venhamos a nos arrepender. Deus, ele espera que você venha a se arrepender. Deus, ele espera que nós venhamos a nos arrepender. Arrepende-se enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto ainda há tempo. Arrependa-se enquanto há tempo, enquanto você não foi podado ainda pela raiz. Enquanto você está vivo ainda, arrependa-se. Um dia você vai ser podado pela raiz, assim como uma árvore que não dá fruto. Assim como uma árvore ela morre, ela tem que ser lançada no fogo. Você um dia pode ser lançado no fogo por não dar frutos diante de Deus. É só imoralidade, é só depravação, é só prostituição, é só idolatria, é só cachaça. Um dia você vai ser podado pela raiz, meu irmão. É só farra, é só feitiçaria, é só droga. Um dia você vai ser cortado pela raiz. E não pensa que Deus, pelo seu amor, vai te colocar no bom lugar. Porque nós temos que buscar esse bom lugar. Jesus ele falou, o céu é tomado à força. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que perseverar até o fim para ser salvo. A salvação não é algo que vem por acaso, não. É algo que você persevera e você alcança, você conquista. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem será que está reservada? E quem virá buscar a tua alma? É uma das parábolas em que Jesus contou. Mediante essa parábola faz essa reflexão. Faz essa reflexão. Você mesmo, para onde irá a tua alma? Pensa com você mesmo. Se você descesse a sepultura agora, hoje, nesse momento, para onde iria a sua alma? Para onde iria? A consciência humana, ela já diz para onde vai. A insegurança, o medo, é a certeza da condenação, é a certeza da perdição. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão firmados na rocha. Eles têm totalmente a certeza. É por isso que o apóstolo Paulo diz, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Então, será que você vê se saindo no lucro na morte? Será que você morrendo hoje, você acha isso lucrativo para você? Porque viver é Cristo. Se estamos em Cristo, então nós vamos viver, mas não vamos morrer. Por isso, ouça bem a palavra do Senhor. Porque bem-aventurados são os que lêem, os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro.
Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Que assim Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus venha reinar no seu coração. Deus abençoa, meus irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoa. Olha aí, a praça já está vazia já. O povo já foi embora. Mas muita gente ouviu a palavra hoje. Só tem só uns jovens ali sentados ali, né? Fazendo sei lá o que, né? Nesta imprudência, rogo clemência, lava minha alma, clamo a ti, Senhor. Depois medita nessa palavra aqui, ó. Vou tentar achar aqui. Podes limpar-me. Vou deixar aí na descrição depois aí, talvez. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz.